Mais um estudo do livro Energia dos Chakras. Estamos analisando ainda o 10º capítulo, a oração existencial. Hoje, o Pai Nosso na 6ª parte. Lembrando sempre que os estudos anteriores encontram-se disponibilizados no nosso canal no YouTube. Vamos então para a introdução, fazendo o comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Esse extraído do livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel, João capítulo 3, versículo 3. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para preparar o nosso estudo dessa noite. Emmanuel, de uma forma bem clara, usando como de hábito o verbo de forma imperativa, ele nos diz: conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras. Emmanuel se refere a todo um campo de material que compõe a nossa casa mental, tanto das experiências desta vida, quanto de vidas anteriores, no que se refere ao nosso inconsciente, alertando-nos que devemos sempre direcionar atenção e cuidado para a reflexão e o armazenamento de memória ou lembrança que nos dignifique espiritualmente, aquelas estabelecidas na bondade e na justiça, na beleza e na nobreza, de tal forma que não haja espaço para detritos e sombras. Aqui, de uma forma enfática, ele está se referindo às memórias, aonde o clima emocional, por elas associado, estão nas ideias negativas, em tristezas e sofrimentos, em experiências frustradas que tenhamos passado e que fazem parte de um material que não se traduz em lições de aprendizagem. Então, com muito cuidado e atenção, devemos estar fazendo um trabalho de ressignificação constante desse material. Por isso ele conclui nos dizendo: deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina incessante do bem. Porque esse trabalho que ele nos adverte é um trabalho que precisamos estar fazendo diariamente. Todos os dias, cuidado e atenção com aquilo que é material do nosso campo de memória e de recordações, para não fornecermos mais atenção ou energia àquilo que não é positivo para o nosso progresso e crescimento espirituais. Vamos assim para o nosso estudo dessa noite, que aborda o Pai Nosso na 6ª parte, a oração existencial, que é o capítulo 10 do livro Energia dos Chakras. A frase "não deixes cair em tentação" expressa essa condição abençoada de jamais sermos deixados eternamente à mercê dos próprios equívocos, das tentações do ego. Muito importante a reflexão a respeito disso.
porque a solicitação expressa por nós, no Pai Nosso, para que não caiamos em tentação, o foco do cuidado e da nossa atenção é a respeito do material lodoso, ruim, que está no nosso ego, nos depósitos do inconsciente. É a eles que nós pedimos ajuda a Deus, a espiritualidade na prece, para que não nos submetamos a tentações que nascem de nós e se projetam através de nós. O que em nós nos leva a cair em tentação? O culto aos vários prazeres egóicos, puramente sensuais. A tentação nada mais é do que o convite do ego para as energias sensuais que ainda nos são atraentes, pela afinidade que temos com o sensualismo ligado ao poder, à fama, ao dinheiro, ao sexo, etc. Então aqui, novamente é reforçado esse entendimento de que a origem e a essência da tentação não está fora de nós, está dentro de nós, nas camadas do nosso ego, onde ainda se estabelece um campo de sintonia com as energias que têm afinidade no sensualismo. Sensualismo esse que se estende a poder, a fama, a dinheiro e ao sexo. Então, concluindo essa explicação, o ponto para o qual devemos estar atentos é a responsabilidade que temos em permitir afinidade e sintonia exterior com aquilo que nós trazemos dentro de nós. Ou seja, há um chamado aqui à principal responsabilidade, que é a nossa, não é a do outro, não é aquela manifestada no mundo material, porque aquela que é manifestada no mundo material só se torna tentação para nós pelas as afinidades que ainda guardamos no nosso íntimo. Ainda na frase, não nos deixes cair em tentação. Por que cair? Porque estamos num eixo essencial de aperfeiçoamento. Mas por invigilância, indisciplina, caímos na sintonia das sensações egóicas. Então, a causa para a queda na tentação está dentro de nós, pelas aberturas da sintonia com as sensações egóicas, que do ponto de vista espiritual, da consciência profunda, precisam ser percebidas e ressignificadas, e não valorizadas com recordações e lembranças que nos projetam a repetição de erros. O Mestre nos ensina o caminho para nos libertarmos do conflito consciencial, realizando exercícios de gratidão a Deus. Vamos superar o conflito de malbaratar a oportunidade de evolução e planejar o trabalho na direção do bem, desenvolvendo o prazer de viver. Então, o caminho ensinado por Jesus
pelo Cristo para nos libertarmos de conflitos conscienciais procedentes desse mal que ainda não foi resolvido dentro de nós, é o esforço do trabalho no planejamento, na direção do bem, estabelecido primeiramente na gratidão a Deus, no prazer de viver. De certo modo, há por trás de toda fraqueza moral e de toda tentação em que nos percebemos submeter, há por trás de tudo isso uma grande ingratidão àquilo que a vida nos oferece em termos de progresso, de evolução e de reconhecimento da paternidade divina através das leis morais que aprendemos na doutrina espírita. Que aí fora, com as pessoas que estão sintonizadas com o materialismo e que não se percebem como espíritos responsáveis pelo que pensa, pelo que sente, pelo que faz, para essas pessoas, as aberturas para as tentações e desvios de conduta são compreensíveis até certo ponto, por absoluto descuido em que ainda vivem em relação aos valores espirituais. Mas já no nosso caso, que temos recebido o alimento do Evangelho do Cristo e agora do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, aí, como diz o apóstolo Paulo, se espera de nós coisa melhor. Se espera de nós consciência de gratidão a Deus, à vida, aos valores da imortalidade da alma, que em conjunto nos dão a base, o alicerce para esse trabalho de sedimentação do bem, do equilíbrio, da harmonia com as leis divinas, todo dia sendo trabalhado por nós. O mal resume uma série de manejos com que o espírito imperfeito se ocupa para contrariar as leis divinas nas dimensões do pensamento, do sentimento e atitude. Libertar-se de todo mal é libertar-se da rebeldia de contrariar a vontade de Deus. Isso é muito lógico, é muito dedutível para nós. Tudo aquilo que de fato entendemos como mal, que é contrariar as leis divinas presentes em nossa consciência, nas mais variadas dimensões de contrariedade que nos permitimos, desde o pensamento, o sentimento e a ação, que aqui está na palavra atitude. E isso ocorre, como estávamos dizendo, constantemente, mas para as pessoas, para os espíritos que não se percebem em termos de consciência imortal a presença das leis divinas dentro de si mesmo. Então, libertar-se de todo mal é libertar-se da rebeldia de contrariar a vontade de Deus, expressa nas suas leis que estão em nossa consciência. Então, essa rebeldia, essa contrariedade a essas leis, habitualmente realizamos em um passado não muito distante, mas que agora
perante os valores novos e a oportunidade reencarnatória que estamos tendo, isso precisa e deve ser superado. Muitos interpretam essa parte do Pai Nosso como sendo a libertação de todas as experiências desafio desagradáveis que temos em um planeta de provas e expiações. Essas situações devem ser vistas como um convite ao aprendizado. Então, essa referência de que tem muitas pessoas que quando fazem o Pai Nosso e dizem, livra-nos do mal, imaginam nesse pedido que seja a libertação das experiências desafio, desagradáveis. E que, na verdade, são experiências naturais no mundo de provas e expiações. O livra-nos do mal, como estamos vendo nessa lição, é do mal que trazemos dentro de nós, onde nós pedimos a Deus caminhos para a ressignificação deles, sedimentando e trabalhando bem no nosso íntimo. Não é o mal de doenças, de acidentes e de problemas naturais ao mundo de provas e expiações. E que, na verdade, como diz aqui o texto no final, devem ser vistas como convite ao aprendizado. Nós somos, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo coloca no seu primeiro capítulo, chamados a uma mudança de ponto de vista. Agora, harmonizados com o conhecimento da vida espiritual e atento às leis divinas, nós nos habilitamos a enxergar e a enfrentar as dificuldades no mundo de provas e expiações como convites e lições ao aprendizado. Ao trabalho, ao progresso evolutivo a que somos chamados a realizar. O estado subconsciente de produzir mal a si próprio demonstra os níveis de ignorância e rebeldia que podem e devem ser transmutados. Então, permitir que emerjam de dentro de nós, do nosso subconsciente ou do inconsciente, que aqui é a mesma coisa, a mesma situação. Demonstra os níveis de ignorância e rebeldia que podem e devem ser transmutados. Então, abrir-se ou submeter-se a tentações que efetivem-se em desequilíbrios morais evidenciam o quê? Rebeldia e ignorância perante as leis divinas. Rebeldia e ignorância, essas que podem e devem ser transmutadas, convertidas em novas reflexões e ações no campo do bem. Quando Jesus advertiu sobre a libertação do mal, estava se referindo ao mal que produzimos em nós próprios e aos demais irmãos durante a vida. Então, no Pai Nosso, quando dizemos, livra-nos do mal, é do mal que está dentro de nós. É do mal que muitas vezes fazemos a nós mesmos ou a nossos irmãos. Outra vez aqui é importante ressaltar, não é o mal relativo às experiências desagradáveis do mundo de provas e expiações.
Não é a isso que se refere. Sendo o mal a ausência do bem, não existe outra forma de nos libertarmos dele senão pela produção do bem, no esforço contínuo, paciente e perseverante. Então, claro que o mal é a ausência do bem. E não existe outra forma de nos libertarmos senão pela produção do bem. Que significa, como dissemos anteriormente, o trabalho de transmutação, de converter as experiências antes do mal, as experiências dolorosas, em aprendizado e progresso. Aonde agora toda a nossa atenção deve estar voltada para aproveitarmos no dia a dia o máximo a prática do bem. Como aqui diz, no esforço contínuo, paciente, perseverante. Livrar-nos de todo o mal é ocupar-nos com todo o bem ao alcance e no limite das nossas forças, fazendo desta ocupação o maior motivo para vivermos felizes e gratos a Deus, que nos permite transformar as sombras de nossos erros em luz de aprendizado. Vejam como é diferente o entendimento consciente do Pai Nosso. Quando fazemos dentro dessa perspectiva que a obra Energia dos Chakras nos convida. Então, livrar-nos de todo o mal é ocupar-nos com todo o bem ao alcance e no limite de nossas forças. Fazendo dessa ocupação o maior motivo para vivermos felizes e gratos a Deus. É claro que para que isso aconteça, esse trabalho de ressignificação tem que estar se ampliando cada dia. O que vai positivar essa mudança ser estabelecida num clima de gratidão e de felicidade, que nos permite transformar as sombras de nossos erros em luz de aprendizado. Porque se não for feito dessa maneira, não há outra forma de fazer exitosa. Ou há um trabalho profundo de mudança nos valores errados que armazenamos ao longo de diversas encarnações, ou há uma mudança desse material, ou não se consegue a proposta que nós mesmos pedimos no Pai Nosso, realizá-la com êxito. Quando reconhecemos que até os nossos momentos de sofrimento, de dor, de angústia, que tudo isso está permeando um convite à libertação e ao amor, nós nos humildamos e reconhecemos a vontade de Deus de nos livrar de todo o mal. Então, para que haja esse reconhecimento confiante e verdadeiro de que Deus, a vontade de Deus é nos livrar de todo o mal, isso só vai acontecer se na nossa forma de encarar, de refletir sobre os acontecimentos da vida, esteja nesse plano aonde
situações desagradáveis, problemas, dores, estão sendo vistas como lições proveitosas para o nosso crescimento espiritual. Quando isso vai acontecendo de fato e de forma constante, aí sim, como diz o texto aqui no final, reconhecemos a vontade de Deus em nos livrar de todo o mal. Porque agora, meus irmãos, o mal não será mais as experiências exteriores desagradáveis. O mal agora passa a ser visto como sendo, e como de fato é, aquele que emerge de nós. Da natureza que ainda não foi mudada pelo bem. Esse reconhecimento é fundamental para esse trabalho de ressignificação. A perfeita regência das leis divinas está constantemente nos livrando do mal. Mas só reconhecemos isso quando nos tornamos humildes e adentramos no processo de transcendência, superando a revolta e deixando de culpar Deus e a vida por tudo que nos acontece. Esse é o último tópico que vamos abordar hoje, mas ele é muito significativo. Quando ele começa dizendo: a perfeita regência das leis divinas está constantemente nos livrando do mal. Mas veja, meu irmão, nós só temos consciência e certeza disso ao mudarmos a nossa forma de ver e observar a vida. Agora estabelecida nos patamares do espírito imortal, associada à compreensão perfeita das leis divinas. Nesse ponto, sim, como o texto diz, nos tornamos humildes e adentramos no processo de transcendência, superando revolta e deixando de culpar Deus, a vida, por tudo que nos acontece. Aquilo que agora nos acontece e que é provocado por fatores externos a nós, sejam quais forem, tornam-se lições de aprendizagem. E a percepção cuidadosa e atenta do mal está introjetada no processo de autoconhecimento, de despertamento da consciência profunda em nós, que irá facultar, de uma vez por todas, o trabalho de libertação trazido pelo Cristo e que há tanto tempo nós vemos adiando o seu aprofundamento em nós, mas que agora, através desse entendimento ampliado e novo que a doutrina espírita nos traz, não há como adiarmos mais esse trabalho que já deveria ter começado ontem. Bom, agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo encontro. Boa noite a todos.